Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Esse novo horário agora da sexta-feira à noite, né? Um horário mais conturbado aí pro pessoal que gosta de sair, né? Mas um horário que eu achei legal para a gente abordar outros assuntos, já que o podcast do domingo tem ficado muito específico, né? Sobre futebol, porque sempre tem rodada da Série C no fim de semana. E como eu sentia muito essa ausência de bater mesmo papo sobre outras coisas por aqui, achei interessante tentar, né, esse horário. Já recebi um puxão de orelha da minha mãe a respeito, dizendo que eu estou achando pouco que eu já tenho para fazer na vida, ainda fico arranjando mais coisa. Mas realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, é falar e conversar. Então, estou chegando aqui nesse horário para que a gente discuta outros assuntos. Fico até aberta a sugestões. Sempre estou aberta a sugestões sobre tudo, né? Críticas, comentários, eu adoro discutir. Quando criei o blog, já coloquei até como, digamos assim, subtítulo ou lema do blog, discutir é existir. Quando passei a fazer os podcasts, eu já tinha falado por aqui que o que eu gostava mesmo era esse modelo americano, né, de bate-papo. Então, estou chegando nesse horário agora com essa proposta. Mas já lembrando o clima, né, coisa que eu sempre faço no domingo, noite aí de sexta-feira aqui em Natal, o tempo está meio nublado. São 25 graus, com sensação térmica de incríveis 28 graus, né? A noite em pleno outono, né? Quase inverno aqui em Natal, mas a temperatura só deu uma amenizada, mas continua muito alta, né? O pessoal aí do sul, sudeste sofrendo com frio. Aqui em Natal a gente continua na mesma. O máximo é o calor infernal, diminuiu para um calor menos infernal. Bom, hoje o título desse podcast, né, As Dores Nossas de Cada Dia, esse título me veio à cabeça hoje quando eu estava cumprindo a minha planilha de caminhada, corrida. Para quem não sabe, né, quando a gente começa a correr, é bem interessante que a gente cumpra um certo plano, né? Normalmente no primeiro dia a gente faz um treino mais equilibrado, um treino assim constante, né, uniforme do início ao fim. Temos normalmente um dia de descanso, né? O segundo dia realmente de treinos, a gente já tem aquilo que se chama de tiros, né? É um treino intervalado, você passa, por exemplo, no espaço de 5 minutos, 3 minutos fazendo uma atividade numa determinada intensidade, 2 minutos numa intensidade maior, então não há descanso, né? O descanso é dinâmico. E aí, no último treino da semana, se você fizer uma planilha de 3 dias, né? É o que a gente chama de longão, né? Você faz aquele treino para ganhar mesmo tempo, né? E ir melhorando a sua performance, que normalmente são esses tiros que dão a resistência, né? Do que você faz no meio da semana. Se a sua planilha prevê 4 dias, como é o caso da minha, né? Esse é o dia de você fazer mais um intervalado, só com intervalado estilo longão. Você faz um bom pedaço numa determinada intensidade, um pedaço no meio bem mais forte, né? O pedaço maior também é um pedaço no meio. E no fim você volta a uma intensidade mais leve. Então o meu longão vai ficar para amanhã. Mas me veio esse tema, né, na cabeça porque há muito tempo eu lido com muitas dores, né? Já me disseram até, que não é o meu caso, é claro, que todo atleta de alto rendimento, ele convive com dores. Não existe. Alguém diz que esporte é saúde, mas esqueceram de colocar uma vírgula aí, porque é saúde, certo, mas também se convive com muitas dores, muitas lesões no esporte, dependendo do esporte que você pratique, é claro. Então, eu sofro já há algum tempo, né, de dores. Com determinado momento em que eu faço caminhadas, eu sinto dores nas pernas. Já me disseram até que podia ser uma fratura por estresse, mas eu nunca liguei muito para isso. E a minha solução de muito tempo foi substituir nas planilhas o tempo que eu tinha que fazer uma caminhada por trotes, né, ou corridas, porque eu sinto menos dor correndo. Mas nesse ano eu ganhei uma outra lesão no pé. E aí agora realmente quando eu aumento a intensidade, o pezinho fica latejando com força embaixo, né? Eu acho que agora sim, realmente uma suspeita de fratura por estresse. Mas eu recebi de um ortopedista a orientação de não ligue não, bote mesmo para quebrar. Quando ele estiver doendo muito, você venha fazer uma ressonância.
Então, eu estou seguindo aí a risca. Voltei à minha planilha, achando muito chato ter que começar, né, por caminhada e tudo, que é muito lento, mas... E até porque eu sinto essa dor na perna quando eu caminho, quando eu corro eu não sinto, mas dessa vez eu vou cumprir o plano bem certinho. E aí, nesses meus tiros, né, e hoje foi o dia do intervalo maior, né, que você aumenta a intensidade, essas dores vieram, aí me veio à cabeça esse tema das dores nossas de cada dia, porque certamente todo mundo enfrenta alguma dor diariamente, seja essa dor de esportes, né? Quem pratica algum esporte, corrida, caminhada, bicicleta, qualquer esporte que se pratique, certamente você lida com algum tipo de dor. Essa seria uma dor física, digamos assim. E essa semana a gente teve aí uns fatos bem chatos, né? Bem sofridos que aconteceram nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Orlando. Na sexta-feira a gente teve a morte de uma cantora, né, após um show. Estava distribuindo autógrafos, um louco chegou lá, matou a cantora e se matou em seguida. 2 dias depois a gente teve aquele massacre horroroso na boate, né, Pulse. 49 pessoas foram assassinadas, né, por aquele louco lá, daquele atirador, que foi morto pela polícia, né? E 2 dias depois a gente viveu aquela dor horrorosa do pai ter visto seu filho. Aliás, o pai e uma mãe, o pai que entrou para brigar com o jacaré, né, lutar com o jacaré, do pai ter entrado na água e ter visto seu filho ser arrastado, né, para o fundo de uma lagoa, lá na Disney, né, em Lake Buena Vista, bem pertinho de Orlando, e seu filho ser levado por um jacaré e para a morte ali na frente de todo mundo, uma imagem realmente sofrida, né? Então, essa seria uma dor mais emocional, né? Ela não dói no físico assim, mas dói na alma, né? E aí, por coincidência, também hoje chegou às minhas mãos uma carta, né, de uma filha manda para uma irmã, uma carta a respeito da saudade que sente dos pais, né? Ela fala especificamente do pai, que morreu há pouco tempo, né? A mãe já morreu há mais tempo. E a simplicidade e a sinceridade da carta me impressionaram tanto, né? Eu pedi autorização para publicar. E aí coloquei lá no blog hoje esse post, né? Essa postagem chamada Dor de uma Saudade. E é muito bonito e eu fiquei também muito, muito feliz com a resposta, né? Que a postagem teve. Porque logo em seguida, infelizmente, quem comentou não se identificou, né? Ficou lá apenas aquela postagem como anônimo, né? Eu não sei quem foi o leitor, mas colocou umas palavras muito bonitas a respeito daquela dor, né? E certamente é uma pessoa que tem religião, né? Que crê pelo menos em Deus e lançou umas palavras muito bonitas falando sobre o sentido, né? Que a gente tem de aprender a amar, né? E viver níveis perfeitos de felicidade, que a gente atualmente não tem condição de imaginar. Achei as palavras muito bonitas, realmente. Agradeço aí ao anônimo, que eu não sei quem foi, né? Eu não sei se foi um homem, se foi uma mulher, quem foi. Agradeço demais as palavras. Ficou, assim, foi um fechamento muito bonito para a postagem, né? A respeito dessa dor. E é uma dor realmente que a gente, como diz lá na carta que eu publiquei, é uma dor que só sabe quem passa. Essa dor de alguém que foi embora, né? Alguém muito querido que foi embora. É uma dor que não tem data para terminar, né? Ela vai machucando diariamente e não tem mais volta. É uma dor realmente, essa dor emocional, ela é muito forte e é difícil de lidar com ela, né? Mas a gente tem que ir se acostumando, não tem outra forma. Por isso que a postagem hoje desse podcast, né? Se chama As Dores Nossas de Cada Dia, porque é isso mesmo. A cada dia a gente vai lidando com as dores. Não podemos evitá-las, temos que aprender a conviver com elas. Não podemos deixar de seguir no que temos que seguir na vida, porque algo dói, seja fisicamente, né, seja emocionalmente. Então, essa é a ideia, né, da nossa vida, enfim, é seguir, não adianta. Tem dor, mas vamos para frente. Tem até um ditado que eu sempre brinco muito com alguns alunos, eu também dou aulas, né, e adoro o idioma inglês também, dou aulas de inglês também. E aí eu sempre brinco com os alunos dizendo, quando eles dizem, mas isso é muito difícil, essa fluência aí é muito difícil, eu sempre digo, no pain, no gain.
Certamente quem é da área de educação física, de ginástica, já ouviu isso, né? Que se a gente fosse traduzir mais próximo assim no sentido, seria sem sofrimento não há conquista, né? Então, essa é a nossa realidade realmente. Todo dia uma dor, né? Mas todo dia uma conquista. Essa é a nossa realidade. Bom, além disso, né, para ainda bater mais um papo aqui com vocês, eu anotei algumas coisas de interessante. Primeiro, eu recebi um e-mail com a newsletter desse aplicativo que eu utilizo para fazer esses podcasts, para bater papo aqui com vocês, que é o Spreaker, né? Eu recebi um newsletter que me deixou, assim, realmente impressionada com os números, né? Essa newsletter coloca lá que dos 100 maiores podcasts, né, do iTunes, né? Os que têm mais sucesso, os 100 de maior sucesso dos iTunes, apenas 18%, quer dizer, 18% então, né, são feitos por mulheres, né, um número impressionante. Como até uma plataforma tão democrática como essa, que é a internet, como até essa plataforma consegue ser, de certa forma, machista, né, um clube do bolinha aí fechado. Eu já comentei muito a respeito disso no blog. Eu que faço assim comentários sobre futebol. Canso de ouvir comentários machistas. Às vezes até a pessoa nem sente que está passando um certo preconceito. Pensa que está fazendo um grande elogio, mas por trás sai um preconceito. Só a pessoa parando para analisar, realmente. Não é por maldade, mas é porque a gente vive numa sociedade assim mesmo. E eu canso, às vezes, de ouvir, eu acho muito engraçado até, e comento com as pessoas a respeito disso, que quando alguém quer me elogiar sobre algum comentário, de vez em quando eu encontro pessoas que dizem assim, essa aqui sabe mais futebol do que muito marmanjo por aí. Então, você vê que o parâmetro para me indicar se eu conheço ou não de futebol é algum homem, né? E ninguém sabe nem o nível do conhecimento desse homem, né? Mas eu sei que o elogio é sincero, né? O machismo é embutido, mesmo sem sentir, mas o elogio é sincero, eu sempre agradeço. Bom, mas é isso, né? Então, o futebol, ele é um mundo muito clube do bolinha ainda, né? Você vê, por exemplo, narração de futebol, não encontramos narração feminina, né? Eu acho que há uns 20 anos, talvez a Band tenha tentado uma experiência, né, com aquela, acho que era Luciana, esposa do Luciano do Vale. Também teve as portas abertas até pelo QI, né, quem indica, mas não deixa de ser uma tentativa e não foi muito para frente, né? A gente vê também comentaristas em futebol que sejam mulheres. Outro terreno super difícil de encontrar. Eu me lembro aqui de cabeça também, coisa de uns 20 anos para trás, aquela Soninha, né, da ESPN, e parou por aí. Soninha depois enveredou pela política, não sei nem onde é que ela anda ultimamente, se ainda acho que era vereadora em São Paulo, não sei realmente dizer qual foi o destino de Soninha. Então, o único espaço que ainda resta para as mulheres no futebol, assim, pelo menos majoritariamente, que a gente vê, é como repórter de campo, né? Pelo menos nas transmissões de TV. Nada em rádio parece que não faz muito sentido. Não sei porquê, acho que não gostam do tom de voz feminino, não sei. Realmente é um clube do bolinha aí, a gente precisaria ir mais longe nisso. Você vê que até o treinador de seleções femininas, né? Contrariando a lógica, são homens também. Algumas poucas seleções investem realmente em comissões femininas. Temos aí o bom exemplo da seleção campeã do mundo, né? Da última Copa da FIFA, a seleção americana, que é treinada por uma mulher, mas ainda é assim, quase que como uma estranha no ninho, né? A gente tem realmente um mundo extremamente fechado, um mundo bem masculino, né? Nessa parte de futebol, e é uma coisa a ser combatida, porque eu acho que há espaço para todo mundo em tudo, né? Eu acho que essa divisão meio... Isso aqui é assunto de homem, isso aqui é assunto de mulher, isso é trabalho para homem, isso é trabalho para mulher, essas coisas eu acho que estão ficando bem no passado, realmente não combinam mais, né? Eu me lembro, por exemplo, a minha turma no curso de Direito, quando eu entrei, era uma coisa exaltada pelos professores, que era a primeira turma em que o número de mulheres superava o número de homens.
até então o curso de Direito era um curso extremamente fechado no mundo masculino, né? Então, você vê que parece uma coisa assim que é de muitos anos atrás, esse machismo crescente e tudo, mas nem foi há tanto tempo assim, né? Eu entrei na universidade em 1997, então de lá para cá é que as coisas foram mudando, mas ainda encontramos muito esse mundo fechado. No campo de trabalho, mesmo se você pegar um país avançado como é os Estados Unidos, né, um país de primeiro mundo, tido aí como o primeiro do mundo, ameaçado agora só pela China, nós temos lá também a situação de salários desiguais, né? Somente agora a seleção americana de futebol, a feminina, conseguiu garantir que vai receber os mesmos salários da seleção masculina, e você imagine que a seleção feminina já conquistou vários títulos, né? A masculina nada, né? Ainda está se aproximando, pelo menos, de chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Então, não dá para entender essa discriminação. Então, somente nesse ano, num país avançado como são os Estados Unidos, né? Somente nesse ano, as duas seleções de futebol, a masculina e a feminina, tiveram seus salários nivelados, né? Iguais para ambos. Não há motivo que não seja realmente a discriminação você pagar mais a um homem para fazer o mesmo serviço que uma mulher. Ainda mais se considerarmos a situação feminina de tripla jornada, né? Eu sempre digo tripla, o pessoal fala dupla, mas eu digo tripla porque a gente passa por uma jornada em casa, porque normalmente os afazeres de casa ainda encontram essa barreira, ficam muito específicos de mulher, aquela coisa de fazer compras, de cuidar da casa, etc. É claro que isso, graças a Deus, é apenas uma generalização, nós já encontramos boas e até grandes exceções nisso, mas a mulher passa por essa jornada que não é remunerada, que não tem férias, né, não dá 13º, nada disso, e no trabalho para poder provar que tem pelo menos igual valor ao seu companheiro de trabalho do sexo masculino, ela tem que trabalhar o dobro, né? Então, você trabalha o dobro para ver se pelo menos a metade é reconhecida. É uma situação bem injusta, eu sei que parece uma vitimização, ainda mais de uma mulher falando, mas infelizmente é a realidade, né? Se a gente parar um pouquinho para analisar, sem esses olhos aí de divisão, de sexo, etc., mas tentando achar realmente onde está o problema, a gente vai encontrar esse problema nessa formação de sociedade muito machista que ainda impera no mundo inteiro. Embora a gente esteja tentando derrubar essas barreiras aí, isso ainda impera no mundo inteiro. Aproveitando esse tema ainda feminino, né? Hoje tem a estreia aí para quem é fã na Netflix. Já houve a estreia, né? Quem tem Netflix é só acessar. É a 4ª temporada da bem-sucedida Orange is the New Black, né? Que é uma série que aborda justamente um presídio feminino nos Estados Unidos. Então, é uma série super interessante, porque mostra a realidade das mulheres encarceradas ali, como elas eram antes, o que elas se tornaram lá dentro, como elas mudam lá dentro, né? Como você chega, como com pouco tempo aquele outro universo lhe modifica, né? Como você forma novas relações. Para quem gosta dessas coisas de humanas, né? Quem é da área de humanas, assim como eu, realmente é um seriado imperdível, né? Porque você tem muito pano para as mangas para discutir ali dentro das relações que se formam, das relações que se perdem do exterior, como as coisas são vistas de forma diferente, como se valorizam as coisas aqui fora, que não tem muita razão de ser, que você só percebe quando está realmente num mundo sem aquilo, né? Por exemplo, tecnologia, e a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu não vivo sem o meu smartphone, né? Eu não vivo sem a internet. E você ali encarcerado, pelo menos lá para a banda dos Estados Unidos, né? Não se tem acesso a nada, porque aqui no Brasil os presidiários fazem a festa com os celulares aí ligando e passando trotes e querendo extorquir dinheiro das pessoas, né? Com aquelas histórias dos sequestros virtuais. Mas pelo menos para a banda de lá o pessoal não tem acesso a celular não, nem tem acesso a smartphone, então
é uma realidade assim que realmente às vezes lhe faz parar para pensar. A gente vê muito o lado de, cometeu um crime, está preso e acabou, e esquece que às vezes ali tem uma pessoa, apesar de ter cometido um erro, é uma pessoa com a sua história de vida, com a sua necessidade de pagar por aquilo, se aquilo vai mudar a sua vida ou não, se você vai aprender com aquilo ou não, se a pessoa vai ter uma nova chance ou não. Então, esse seriado traz muito isso, o lado mais humano das detentas, né, americanas nesse presídio. Eu acho até que é um presídio fictício, né? Fizeram, não me lembro se existe de fato esse presídio. Eu vou até pesquisar para ver se foi inspirado em alguma história real, né? E aquele universo, né, cheio de grupos, né, os grupos das latinas, o grupo das negras, né, o grupo das outras estrangeiras, é uma coisa, o grupo das idosas, realmente um universo totalmente diferente ali. Então, quem não conhece ainda, eu não estou ainda na 4ª temporada, né, eu acabei agora a 2ª temporada, eu não assisto Netflix de uma vez só. Eu sei que muita gente gosta de fazer a maratona logo, pronto, assim que lançou hoje. Quem teve tempo já sentou, assistiu aos 13 episódios de uma vez só. Quem não fez isso ainda, certamente, sábado e domingo vai fazer isso. Então, até segunda-feira a gente já deve ter uns spoilers rolando aí na internet. Mas eu, por exemplo, terminei a 2ª temporada, ainda vou começar a 3ª, então a 4ª ainda está longe para mim. Eu gosto de assistir um episódio por semana, 1, 2, 3 a cada 2 semanas. Eu vou mais devagarinho na história. Mas quem não viu ainda e gosta muito dessa parte de relações humanas, vale a pena assistir a Orange is the New Black, né, que está aí chegando hoje à Netflix. Bom, minha gente, é isso, né? Não vou me estender muito, essa é uma nova tentativa nesse horário, já conversei muita coisa por hoje, né? Espero pelas sugestões de vocês, espero também por críticas, né? Aí pelo Twitter, que é a plataforma mais fácil para todo mundo, né? E lembrando que eu também estou com essa proposta de trazer esse podcast amanhã, agora mais de uma forma um pouco diferente, né? Porque eu pretendo fazer ele todo em inglês amanhã. Eu não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ver no meu blog. De vez em quando eu publico a minha surpresa com as estatísticas, né? Porque quando a gente tem um blog, o blogger pelo menos nos dá as estatísticas de acesso, né? Quais são as plataformas de acesso, o navegador, etc. E os países, né? Onde as páginas do nosso blog foi visualizado. Então, eu sempre tomo um susto quando verifico, que de vez em quando aparece até o Brasil, nem é em primeiro lugar. O público do softball não é muito grande, graças a Deus, né, aqui no Brasil, mas tem um público enorme nos Estados Unidos, né? E às vezes aí o susto se torna maior quando a gente começa a conferir o blogger das estatísticas, tanto pela hora que você está acessando, naquele minuto, como por dia, por semana, por mês, ou desde que ele foi criado. E aí, por exemplo, nessa semana, em primeiro lugar está o Brasil, mas em segundo aparece Estados Unidos, e aí vem uma lista assim, de países interessantíssima, né? Porque vem a Alemanha, Portugal, Romênia, Bélgica, Espanha, França, Irlanda e Índia, né? Então, eu gostaria muito de saber falar todas essas línguas, né, para poder agradecer. Já fiz uma postagem com a ajuda fenomenal do Google, né, para colocar aí o obrigada, né, o thank you em quase todas as línguas que já apareceram aqui, até chinês, né, e é muito difícil, árabe, etc. Essa listagem aqui que eu botei, eles sempre dão assim os 10 da semana, né, mas é uma listagem enorme. E aí eu gostaria muito realmente de falar todas as línguas para poder fazer algo especial para cada um desses públicos. Não consigo, né? Certamente muitos deles também são brasileiros que estão pelo exterior, mas outras pessoas que entram mesmo para checar, testar seu português, ter alguma notícia. De todo jeito, amanhã então eu boto em prática essa minha antiga ideia, né? Quem é companheiro do Twitter lá do começo deve se lembrar que o meu Twitter começou todo em inglês, né? Eu não publicava nada em português, a ideia era uma plataforma que eu utilizava para outras coisas. E aí depois eu fui adaptando o Twitter para o português, até muita gente reclamou quando eu fiz isso.
Então agora eu vou tentar pelo menos um podcastzinho por semana. Se der certo esses horários, será um podcast por semana, será no sábado, aí por volta das 2, 3 horas da tarde. Conversar sobre alguma coisa interessante aí, pelo menos na minha opinião, né? Alguma coisa interessante em inglês para a gente praticar. Quem for brasileiro quiser praticar o inglês vai ter essa oportunidade, né? Quem for dos Estados Unidos, né, da Irlanda, da Índia, vai se sentir, da Inglaterra, vai se sentir aí em casa, vai dar para entender alguma coisa apesar do sotaque, né? Porque o meu inglês certamente é um inglês com sotaque, embora bem mais americano, mas sou brasileira, não tenho como esconder. E em esses outros países, às vezes, tem uns sotaques mais puxados para o inglês britânico. Mas certamente vai dar para a gente se comunicar, a mensagem chega, né? Eu não falo tão rápido assim. Se alguém reclamar, a gente vai tentando mudar ao longo do tempo, né? Então, estou chegando hoje com esse horário para a gente discutir essas outras abobrinhas, digamos assim. No sábado, então, um bate-papo de inglês. Quem quiser acompanhar, o brasileiro que souber inglês vai aprender. O brasileiro que não souber inglês vai tentar arranhar alguma coisa, né? Eu garanto que esse primeiro tema vai ser interessante. E o pessoal estrangeiro, boa parte, certamente conhece alguma coisa de inglês. Eu espero conseguir atingir como uma forma de agradecimento pela audiência aí do softball, não. E o público tradicional já sabe, no domingo, 10 horas da manhã, a gente discute a rodada aí do futebol do Rio Grande do Norte, né? Essa Série C que está rolando aí com muita notícia. No domingo, certamente, teremos mais novidades para todo mundo, então. Então, termino aqui por hoje. Agradeço demais quem ficou aí ouvindo essas coisas e que quiser me mandar algum feedback. Lembrando, pelo Twitter é o melhor canal, né? Que é @Raíssa, um tracinho embaixo, Silva, outro tracinho embaixo, né? E amanhã, então, bate-papo em inglês. No domingo, nosso bate-papo sobre futebol. É isso, boa noite e até amanhã.